Bom dia, que a paz, a alegria de Jesus permaneça conosco nesta manhã tão iluminada, na Casa da Prece Chico Xavier. Para mim é sempre uma alegria imensa estar aqui falando do Evangelho, falando da doutrina espírita. E quando o Renato me cita falando professor, ele se refere à minha profissão. Eu sou professor de educação básica, biologia e ciências, e que é uma profissão abençoada e que eu agradeço a Deus todos os dias, depois que a gente passa bastante provas, muitas exigências que tem, e a gente fica às vezes tenso com tanto que a gente vive. E eu sei que quando ele cita que nós somos professor, que eu sou professor, é por conta de valorizar uma profissão que é tão fundamental para a sociedade. Eu mesmo sou um aprendiz do Espiritismo. Sou alguém que sempre me imaginei como sendo parte de um movimento em que o líder máximo é Jesus e estamos todos numa longa caminhada. Existem aqueles que, devido ao seu esforço, ao seu trabalho, são os que estão nessa caminhada mais próximos de Jesus. São esses nomes veneráveis que nós lembramos tantas vezes da história da cristandade, de pessoas que demonstraram ali não só compreender o Evangelho, mas vivê-lo. E seguindo essa grande multidão, vai ficando aqueles mais atrás. Eu sempre penso que eu estou entre aqueles últimos que estão lá tropeçando, mas que de repente olham para frente e falam: o mestre está indo, vamos continuar caminhando. Nós todos somos sempre muito necessitados da luz do Evangelho. Somos aprendizes eternos dessa mensagem, que daqui 5.000, 10.000 anos, 100.000 anos, a humanidade do futuro, e queira Deus que nós todos estejamos fazendo parte dela, não sejamos espíritos atrasados que vamos passando de mundo inferior para mundo inferior, queira Deus que nós estejamos todos lá nessa terra gloriosa que um dia habitará esse planeta aqui. Os processos físicos, geológicos, biológicos vão transformar esse planeta. A vida não será como essa que nós conhecemos, mas viveremos espiritualmente em torno desse orbe. E seremos, se Deus quiser, espíritos iluminadíssimos, plenos do amor, vivendo intensamente essa mensagem do Evangelho. E nós, como espíritas, nós buscamos sempre esse aprendizado do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é justamente uma obra que visa nos mostrar que as lições que Jesus ensinou são fundamentais para o espírito em sua evolução. E que essa mensagem é para toda a humanidade, embora ela ainda não tenha se estendido como se esperava lá no século XIX, quando ela surge com o trabalho de Allan Kardec. É uma mensagem que vai lentamente, gradualmente conquistando os corações. E é importante que esse processo seja assim, lento. Seja um processo que não mais aconteça como aconteceu com a mensagem cristã a partir do século IV da nossa era, que foi levado de uma forma por imposição aos outros povos, mas que seja uma conquista viva, que a pregação do Evangelho que conquiste as pessoas não seja aquela das palavras, sempre nobre e importante, mas que seja aquela do exemplo vívido, daquele que realmente desperte nas pessoas assim: por que essa pessoa é diferente? Porque essa pessoa parece que transparece algo real, autêntico, de bondade, de sabedoria, de simplicidade. E aí a pessoa descubra. É o modo que essa pessoa escolheu viver, inspirado pela ideia que ela acolheu e que a mantém nesse caminho. Ou seja, que o Evangelho mude a nossa vida a ponto de nós sermos realmente os maiores propagandistas dessa mensagem de Jesus. E o Espiritismo nos convida exatamente a fazermos essa transformação que nos faça realmente seguidores verdadeiros de Jesus. Então quer dizer que o Espiritismo é mais uma vertente do cristianismo? Ele é mais uma denominação cristã? Com todo respeito a todas as demais, nós que escolhemos o Espiritismo para nos iluminar a compreensão do Evangelho,
entendemos que ele está além desse papel de ser só uma seita, uma divergência dentro do cristianismo. Ele tem a propósito de nos alertar sobre características fundamentais da nossa natureza humana, do que nós realmente somos, de propósitos que a nossa vida tem. E ele encontra no Evangelho de Jesus o principal e fundamental roteiro para se alcançar esse êxito, que é o que nos trouxe aqui para realizar essa vida. Ou seja, de nos tornarmos seres melhores. O Evangelho segundo o Espiritismo tem essa proposta de nos esclarecer o quanto a mensagem de Jesus está relacionada aos ensinamentos dos Espíritos e que esse conjunto que são os ensinamentos dos Espíritos, eles representam aquele Consolador prometido por Jesus. A proposta desse livro nunca é substituir os 4 Evangelhos, mas de trazê-los à nossa experiência, de nos permitir compreendê-los. Porque há partes do Evangelho, essa parte ainda vai ser comentada com vocês nos próximos que vão desenvolver essa parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vai se explicar que existem partes do Evangelho que geraram toda essa controvérsia que existe no mundo cristão. Há partes do Evangelho que fizeram as pessoas se distanciarem de interpretações sobre a natureza de Jesus. Há partes do Evangelho que levaram grupos pseudo-cristãos a perseguirem e matarem outros que não interpretavam como eles. Basta a gente estudar a história do mundo ocidental e a gente vai ver o quanto essa disputa por palavras de Jesus levou as pessoas a se separarem, a se degladiarem. E isso Kardec faz uma reflexão muito lúcida, dizendo que se as pessoas tivessem entendido verdadeiramente a parte moral do Evangelho, as lições superiores que ele traz, encontrariam as condenações para todos os seus atos de violência. Então, obviamente que quando nós lemos esses 4 evangelhos, tem muita coisa que precisa ser contextualizada, explicada, mas aquilo que fala sobre o bem, o amor, a caridade, aquilo que fala sobre servir verdadeiramente a Deus e não as riquezas, aquilo que fala sobre a simplicidade, aquilo que fala até sobre vidas passadas, está tudo lá no Evangelho. E que foi necessário que Kardec fizesse a exégese, a explicação dessas passagens, mostrando que houve épocas que mudaram as interpretações. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tão importante para nós, mas ele não suprime a leitura dos 4 Evangelhos, o estudo que nós devemos fazer sobre eles, que é trabalhoso, que exige sempre muito de nós. Mas aí alguém poderia nos perguntar, qual a autoridade que a doutrina espírita tem para se colocar como ela se coloca? Primeiro, como Consolador prometido. Segundo, como uma revelação divina. A terceira grande revelação divina. Qual a autoridade que a gente tem? Qual a confiabilidade que se tem nesses escritos? Porque escrever, qualquer um pode escrever qualquer coisa. Mas onde está essa autoridade? É justamente esse o tema da nossa abordagem dessa manhã. Nossa reflexão nesse Evangelho de domingo. Uma manhã muito abençoada, a gente poder estar aqui em paz, amparados pela espiritualidade superior, tendo essa oportunidade bendita. Por isso nós agradecemos sempre a Deus podermos estar aqui, olha, de portas abertas, livremente, a gente podendo vivenciar a nossa fé tão pacificamente. E esse é um bem valioso que nós temos no nosso país. Da liberdade de termos as ideias, as crenças que nós quisermos. Isso é algo que todos nós temos que valorizar muito e respeitar profundamente as crenças, as convicções de todas as pessoas. Sempre. Porque esse é um dos valores da doutrina espírita mais fundamentais, o respeito à liberdade de consciência das pessoas. A autoridade da doutrina espírita, ela se apoia, então, numa coisa que Kardec percebeu quando ele começou a investigar os fenômenos. Se deve a uma característica que a revelação espírita tem e que permitiu o seu surgimento no mundo, que foram as manifestações diretamente dos espíritos, através de diferentes médiuns, em diferentes lugares,
e que expressavam ideias iguais, similares, parecidas, e que foram comparadas, foram confrontadas. E elas permitiram chegar a uma conclusão. É isso que Kardec chamou de controle universal da doutrina espírita. Que ela não é fundamentada na ideia de uma pessoa. Kardec não inventou o espiritismo, ele não é o criador do espiritismo. É interessante quando a gente vê alguns vídeos que vêm em redes sociais, as pessoas das diferentes denominações cristãs interpretando o espiritismo. Falam absurdos de que quem está dentro e está estudando há algum tempo percebe, nitidamente essa pessoa está repercutindo falas errôneas sobre o espiritismo. Tivesse estudado, de verdade entenderia que não é aquilo que estão expressando. E isso acontece por quê? O ser humano, ele tem muita necessidade de proteger as suas crenças. Aquilo que a gente aprendeu a acreditar desde pequeno e a gente vai crescendo com aquilo, de uma certa forma, se torna para nós a nossa fortaleza moral. Se torna para nós as convicções que nos mantêm na vida que nós temos, que é a que nós acreditamos a melhor possível. E quando algo afeta essa base de crença, as pessoas que não têm maturidade intelectual, elas se sentem, às vezes, agredidas, às vezes elas se sentem temerosas, por isso que elas combatem com violência. Por isso que existe a intolerância religiosa. Tolerância religiosa é o quê? É eu não ser capaz de, por um minuto, parar e pensar como a outra pessoa e achar que por ela pensar diferente eu posso agredi-la, eu posso ofendê-la, eu posso mentir, eu posso caluniá-la. Isso leva as pessoas então a esse debate às vezes tão nocivo para todos, que gera separações, que vem gerando as dissensões no cristianismo há muito tempo. Por que existem tantas denominações cristãs? Pela falta do respeito à liberdade do outro pensar, mas também por medo. O outro me faz pensar que aquilo que eu sustentei a minha vida até agora não é verdade, então aquilo me ameaça, por isso eu tenho que combater. O medo é um dos fatores que leva as pessoas a se degladiarem por tudo nessa vida. Por isso que quando a gente é confrontado, a gente precisa pensar que emoções são as que surgem em mim quando alguém ataca as minhas convicções. E não é só a convicção religiosa, é também a convicção de natureza política. São as convicções que a gente adotou na vida prática, daquilo que a gente acha que é certo de se fazer todos os dias. Agora, o espírito, quando ele está realmente buscando a sua evolução, ele não pode ter medo de confrontar ideias. Ele precisa entender as ideias e aceitá-las ou não de acordo com a sua razão, com o seu entendimento, a sua compreensão. E o Espiritismo ele sempre propõe isso. Por isso que não há uma ação intensiva de fazer proselitismo no Espiritismo. A gente não está por aí tentando convencer ninguém de nada. Apenas oferece, olha, para mim até agora serviu muito bem. Quem sabe para você também te ajude a entender melhor o significado da vida. Por isso que não há essa preocupação dos espíritas verdadeiros de tornar o nosso número de seguidores imenso no mundo. Por quê? A gente sabe que em termos de espiritualidade, número não quer dizer muita coisa. O que importa é a qualidade. O que importa é se as pessoas realmente, quando se dizem espíritas, estão sendo de fato espíritas. E isso não importa para nenhuma estatística terrena. Porque o que importa é para o indivíduo ele estar sendo autêntico naquilo que ele acredita. Então, a autoridade da doutrina espírita ela repousa num dos princípios mais fundamentais que existe para o ser humano. É no respeito à liberdade, à individualidade. É no respeito à fé que cada pessoa tem. Respeitar a fé é uma coisa fundamental que a gente aprende no Espiritismo. Por quê? Porque outro princípio fundamental do Espiritismo, que é a crença na existência de Deus, ele é tão forte que nós entendemos que qualquer pessoa, não importa o modo como ela acredita, o nome que ela dê à divindade, ou se ela acha que são várias divindades,
Não importa se isso ou aquilo é algo sincero dessa pessoa e ela vivencia aquilo como parte da sua vivência, do seu sagrado, isso é profundamente respeitado no Espiritismo. Para nós não existe essa ideia, eu sigo Deus desse jeito ou daquele, então você não é salvo, você é salvo. O Espiritismo tem um outro princípio fundamental que é a imortalidade da alma. Para algumas pessoas isso não é muito confortável, porque elas até gostariam de não existir. Mas não tem essa opção, gente. Não existe. Se tem algo que nós estamos marcados é sermos imortais. Nós não temos para onde escapar, porque você pode eliminar o seu corpo agora, mas você como ser, como individualidade, continua existindo além da vida material. Então esse é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Outro princípio fundamental do Espiritismo, e que foi também do próprio cristianismo, é um capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a reencarnação, e é muito claro que Jesus falou de João Batista, dizendo que era Elias reencarnado. Só quem não quer mesmo é quem não entende essa lição. E é tão linda e maravilhosa que até a lei de ação e reação está contida na lição. Tem gente que fala assim, o Espiritismo fala da lei de ação e reação, que tudo volta para a gente, que as coisas acontecem porque em algum momento nós fizemos. A própria história de João Batista é isso. Como que ele desencarna? Degolado. O que ele fizera 500 anos antes, como Elias, o profeta, mandou degolar 500 pessoas. Então o Evangelho ele é riquíssimo de informação espírita. É que a gente tem que ter essa leitura de que as coisas não são exatamente como as pessoas escreveram, limitadas numa época. As coisas precisam ser contextualizadas, pensadas, e é isso que o Espiritismo nos convida sempre, a nunca fazer leituras literais daquilo que está escrito. Mas tudo deve ser lido, comparado, entendido, contextualizado, explicado. Não existe uma passagem só na doutrina espírita que está dizendo, acredita nisso e não questione. É parte da natureza do Espiritismo levar os seus adeptos a refletirem e questionarem. Eu não entendo essa parte até hoje. E tudo bem, gente. Até hoje eu não aceitei esse item aqui, porque para mim não consegue, não faz sentido. Ok, você é respeitado nisso. É diferente de outros sistemas cristãos. Você está duvidando de Deus, Deus vai te destruir porque você não confia literalmente no que eu estou dizendo que você tem que confiar. O Espiritismo não tem isso. Porque o Espiritismo preza o quê? Uma ideia de divindade que é puro amor, que é pura sabedoria, que não espera que você, que é imperfeito, limitado, que está crescendo ainda, entenda tudo de uma vez. E ele também não quer que você pare de questionar, porque quem nos deu como espíritos o atributo de inteligência? A própria divindade. Se Deus me deu a capacidade de questionar, é porque eu tenho que exercer esse questionamento. Mas esse questionamento ele tem que ser um questionamento intelectual sadio, e não aquele motivado por orgulho. Porque sabe a criança que é teimosa, que quer o capricho dela, ela fica contestando as coisas? Muitas vezes nós adultos intelectualmente agimos assim. Nós contestamos as coisas não porque as evidências não são suficientes, mas é porque não gostamos da ideia, ela é incômoda. Tem pessoas assim muito estimáveis, valorosas, pessoas de um grande valor moral, que, por exemplo, não aceitam a reencarnação. Acham que não dá para ser, não é possível. É que a reencarnação, ela mexe com uma das coisas mais assim importantes que tem para nós espíritos. É o seguinte: você vai voltar à responsabilidade de tudo que você desencaminhou, atrapalhou, perturbou em algum momento na vida. Você é responsável sempre pelos seus atos, sempre. Se você errou, você vai ter que reparar. Se você errou por ignorância, vai ter que aprender. Se você errou porque queria ter satisfação, desejo de bem-estar e prejudicou alguém, você vai ter que voltar para fazer o bem, para reparar tudo que você fez. Não é simplesmente, vou te apagar do livro da vida e você nunca mais vai existir. Não, gente.
A ideia da reencarnação é muito incômoda por isso. Porque não tem para onde escapar. Não tem jeito de dizer, ai, Deus me perdoou porque Jesus pagou com o seu sangue o meu sacrifício. O erro que eu fiz, o sacrifício dele apagou tudo. No Espiritismo, essa ideia ela não é aceita porque existe uma questão da responsabilidade individual. Então quer dizer que Jesus não se sacrificou por nós? Sim, se sacrificou muito. Porque imagina você em comunhão permanente com Deus, numa dimensão em que não existe tempo, dor, sofrimento, na dimensão do Espírito puro, em que tudo é aquela alegria absurdamente inexplicável, de só beleza. E aí você diz, agora eu preciso ir junto aos meus irmãos menores, que estão ainda no início de um processo que soma eras, milênios, eons que levaram para acontecer, eu preciso trazê-los para viver isso. Então eu vou deixar a comunhão da divindade e vou até eles. E estarei com eles num corpo físico como deles. Eu deixarei de contemplar a majestade do universo para estar entre pessoas violentas, brutas, agressivas, difíceis, cheias de coisinhas, de picuinhas ridículas, mas eu vou estar lá porque eu quero que eles venham comigo para essa dimensão maior. Esse é o sacrifício de Jesus pela humanidade. É deixar, como o Emmanuel disse numa belíssima mensagem, a companhia dos anjos sábios e amorosos para estar com homens duros, ignorantes, imperfeitos, para trazê-los a essa vida superior. Esse é o grande sacrifício de Jesus. Maior do que se entregar à morte. Maior do que sofrer fisicamente. Porque a ideia da responsabilidade individual ela é implícita no Evangelho. Não existe como ninguém pagar pelos seus erros. Essa é uma ideia muito cômoda, muito confortável. Porque alguém diz, como você então aceitou, ele já pagou os seus erros, está tudo resolvido. Isso é confortável, isso é gostoso, é bom. Eu queria isso. Porque aí eu não ia ter que trabalhar tanto, não ia ter que sofrer tanto, não ia ter que passar por tanto. Entendeu? Mas está lá dito pelos apóstolos, é verdade. Mas também está muito claro, escrito por Paulo, de que tudo que eles profetizaram no tempo deles era parcial. Era algo que ainda não sabiam tudo. Era para um tempo aquela ideia de salvação. Era para uma mentalidade de um povo que estava muito presa àquela ideia de sacrifício. Então adaptar aquela ideia, de que Jesus era um cordeiro, assim como os judeus tinham a prática, de jogar suas culpas sobre um cordeiro e soltá-lo no deserto, para ele levar tudo embora. Olha como é confortável isso, Pega um bichinho, joga tudo que você fez de errado nele, solta ele no deserto e pronto, Deus te perdoa. Como assim? Eu mato uma pessoa, me arrependo, aí eu vou lá num ritual e falo, ovelha, leva o meu pecado aqui sobre você e solta ela no deserto. Isso tira de mim que me levou a assassinar uma pessoa? Isso tira de mim a maldade que eu pratiquei? Nunca. Tanto é que o que acontece, que a gente vê fartamente na história e nos noticiários, pessoas que se convertem e reincidem insistentemente nos mesmos erros. Então não tem como a gente fazer nenhum artificialismo para se libertar da nossa imperfeição. Sabe como ela é vencida? Através do esforço diário, permanente, de tentativa, de tentar, de ser todo dia melhor. É assim que a gente vai mudando. É assim que a gente vai se transformando. É assim que a gente vai evoluindo, que é um outro princípio fundamental do Espiritismo. A evolução espiritual, que é resultado sempre de trabalho do indivíduo, de esforço, de dedicação, de empenho, de concentração, de estudo, de prece, de meditação. E não, como cometeram de forma inúmeras vezes errada, achar que é martirizando o corpo. Eu vou livrar o meu corpo do meu desejo
de alguma experiência sexual ou de algum sentido do apetite da bebida, ferindo ele. O Espiritismo é contra isso porque o problema não está na matéria. Não é ela que nos faz imperfeitos. A nossa matéria, ela é maravilhosamente perfeita, gente. É uma criação divina o nosso corpo. Ele é fabulosamente, extraordinariamente perfeito. Onde que nascem as nossas imperfeições? É no ser que nós somos na essência, o espírito que nós somos, o espírito perfeito. Então não adianta ferir corpo, não adianta amarrar corda apertada na barriga, dizendo que isso vai me tirar a tentação. Ou eu pegar um negócio de ferro e prender na perna e falar que isso tira o meu desejo pelo mal. Mortificação é uma coisa que não é cristã. Foi um engano que até grandes seres iluminadíssimos sobre alguns aspectos se envolveram nessas práticas infelizes. Por quê? Foram ensinados errado. De que as nossas sensações corporais eram pecaminosas. Quando na verdade elas são só parte da nossa natureza material. Que devem ser o quê? Educadas, disciplinadas por quem? Pela mente, pelo espírito. E não ferindo ela. Então o Espiritismo, ele é uma doutrina que nos esclarece que nós somos seres espirituais, temporariamente vivendo no corpo. E somos imortais e carregaremos sempre aquilo que nós quisermos ser. Por isso que ele nos convida a nos renovar e nos transformar. Por que eu estou falando desses princípios básicos, então, do Espiritismo? Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, que é a reencarnação. E ainda tem outros dois princípios fundamentais do Espiritismo, que são a pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do Pai, temos essa explicação maravilhosamente bem no Evangelho segundo o Espiritismo, e comunicação dos espíritos. Jesus falando com Moisés lá na transfiguração, ele está falando com um espírito. Que Moisés subiu com o seu corpo para os céus. Gente, isso é outra fabulação que criaram em outras épocas. Elias também não foi com o seu corpo para o céu. Não tem lugar no céu, nessa dimensão fora da terra, que um corpo físico possa habitar. É o poder de Deus. Explica. Onde que estão esses corpos biológicos vivendo fora do planeta Terra? Essa ecosfera maravilhosa, criação divina, não tem habitat para eles. Não tem. Foram para outro planeta. Outro planeta provavelmente não terá as mesmas condições físicas que a Terra tem para a habitação de corpos como o nosso. Então essas ideias, elas surgiram numa época muito remota que as pessoas não tinham ideia de vida espiritual, então tinham que imaginar que a pessoa vivia com o seu corpo no céu. O Espiritismo, como ele se baseia na ciência, também, ele considera, não era Moisés e Elias em corpos físicos, eram corpos espirituais que estavam ali, permitindo que Jesus conversasse com eles, que pudera aparecer até para os discípulos que estavam ali vendo. A imortalidade da alma e a comunicação dos espíritos, ela está na própria tradição cristã. O que são a aparição dos santos e de tantas outras figuras veneráveis no cristianismo, se não a aparição e comunicação dos espíritos? Então esse é um princípio fundamental da doutrina, porque ela está na própria base da experiência religiosa humana de todos os povos, não só na tradição cristã. Os nossos indígenas aqui no Brasil, a reverência deles aos mortos, a comunicabilidade do xamã com os espíritos ancestrais, o que é isso? É a explicação maravilhosa aqui de um povo que já estava em comunicação com os espíritos. E você pode ir para todas as tradições religiosas, todas têm a manifestação de pessoas que já tinham morrido se comunicando ali. Essa supressão que tentaram fazer de apagar a comunicação dos espíritos do cristianismo foi uma reação de que aqueles que se diziam autoridade não queriam ser desmentidos. Então eles não queriam que alguém viesse e dissesse: isso que você está pregando aí está errado, viu? Então tinha que silenciar os médiuns. Por isso que o fenômeno espírita ele foi banido das organizações religiosas. Porque ele
quando os espíritos têm que falar alguma coisa e alertar, eles falam. Era muito comum nas casas espíritas, quando algum orador hipócrita, aparecia falando de virtudes como se ele tivesse, os espíritos nas próprias reuniões se comunicavam. Filho, por que você está falando de coisas, acusando as pessoas que nem você está fazendo? Que ar de superioridade é esse? Os espíritos sempre fizeram isso nas casas espíritas. De alertar, de esclarecer, falando, olha, não seja hipócrita. Não faça isso que você diz fazer, dizendo para as pessoas como se você realmente fosse isso. Você não pode ser. Os espíritos sempre fizeram isso. Então essa prática ela foi banida, a comunicação dos espíritos das comunidades cristãs, porque ela era um problema para quem queria transparecer autoridade. Esses princípios são os princípios fundamentais da mensagem cristã e do espiritismo. E eles são tão importantes que Kardec, nesse texto aqui, Autoridade da Doutrina Espírita, ele alerta que esses seriam os pontos que nunca nenhum espírito poderia se comunicar dizendo, olha, isso aí não é verdade, Deus não existe, reencarnação não existe. Mas só porque está posto ou porque tinha sido fruto de uma investigação? Muitos espíritos em diferentes lugares se comunicaram e disseram, existe a inteligência suprema. Muitos espíritos em diferentes centros, por diferentes médiuns, se comunicaram e disseram, o homem é imortal, o que morre é o seu corpo físico, mas o seu espírito sobrevive. Esses princípios fundamentais, não é porque Kardec gostava deles e que viraram princípios fundamentais do espiritismo. Eles são fundamentais porque todas as comunicações naquela época, e isso é um dado importante para a gente refletir, porque naquela época esse método ele funcionou maravilhosamente bem. Os meios de comunicação eram muito limitados. Para uma notícia chegar de uma cidade a outra, levava dias. Até uma ideia se disseminar, era questão de meses ou anos. Então, se hoje, 1853, um médium escrevesse Deus, a inteligência suprema, sobre a inspiração do Espírito Santo Agostinho, aí numa outra localidade, em um outro país, também um médium trazia uma psicografia escrita lá por Fénelon, dizendo a inteligência que criou tudo, a divindade. Essas pessoas não estavam compartilhando das mesmas ideias. Elas não estavam ali recebendo influências como hoje acontece. Hoje você recebe no celular uma ideia e ela já é assimilada prontamente sem crítica. A pessoa que está em outro país também recebe aquela ideia e assimila prontamente. Então as ideias circulam numa velocidade que esse método hoje seria posto em dúvida. Essas pessoas estão falando a mesma coisa porque elas estão submetidas à mesma ideia. Mas na composição da doutrina espírita, isso não aconteceu, porque as pessoas desses diferentes grupos não se comunicavam, não partilhavam de ideias. E aí alguém diria assim, mas Antenor, por exemplo, nessa questão de Deus, pode ser, porque a maioria das comunicações vieram da França, e ali então seria influência do próprio cristianismo. A França, um país extremamente católico. Nesse ponto, sim. Mas em outras comunicações, Kardec ele observava que às vezes elas vinham aparentemente incompletas. Lendo a comunicação individualmente, ela não tinha sentido. Mas quando ela era confrontada com outras vindas de outra localidade, elas se complementavam. Então, às vezes, um texto que não era muito claro, muito objetivo, lido paralelamente ao outro, mostrava, olha, eles abordam a mesma temática, falam do mesmo assunto. Mas aí, como que ficaria a questão da reencarnação? Porque em várias dessas comunidades espíritas nascentes, falavam sobre reencarnação. A reencarnação sempre foi detestada e perseguida pela organização cristã oficial. Sempre foi banida. Nenhum católico fervoroso daquela época, que eram médiuns, escreveriam a favor da reencarnação. Mas eles, médiuns, psicografavam o que os espíritos ditavam, confirmando, a reencarnação é um fenômeno da vida do homem. É o fenômeno
que explica inúmeras diferenças que existem entre as pessoas, explica o porquê passarmos por provas, como que se explica algo que contrariava a própria crença da pessoa. E por aí vai. Ao relato, me foge agora o ano da Revista Espírita, em que o médium, ele era judeu. E ele escreve comunicações que eram a favor de Jesus. Ele, sendo judeu, seguidor das tradições do seu povo, o que era mais natural, repelir Jesus como Messias. Mas não, ele escreve as comunicações condizentes com aquela ideia de que Jesus era o grande esperado, que as comunicações dos espíritos eram reais. Então essas comunicações diversas, vindo de diferentes grupos, de pessoas que muitas vezes nem teriam como abordar aquele assunto, porque era contrário às próprias crenças, é um fator que legitima a autoridade da doutrina espírita. É o que é o chamado controle universal da doutrina espírita. Ela não é a formulação de uma pessoa apenas. Ela é uma formulação coletiva de espíritos que trouxeram as explicações sobre inúmeras questões da existência humana. E Kardec disse que a doutrina espírita, ela era aceita não só porque essas explicações tinham vindo por esse método, mas porque ela era uma teoria que não tinha contradições entre as ideias. Aquilo que era contraditório sai temporariamente até que novas coisas expliquem. E ela, sobretudo, atende o chamado bom senso. A doutrina espírita, ela sempre pede dos seus adeptos bom senso. Se o espírito mais venerável, mais assim, que nós temos notícia, vem e se comunica e fala: gente, para você ser agradável a Deus, quando você entrar no chão, você deve lamber o batente da porta, assim você estará sendo bem aceito pela espiritualidade. Nenhum espírita sério vai aceitar uma instrução ridícula dessa. Nenhum espírita sério verdadeiramente vai seguir uma coisa que fere o bom senso. O que lamber o batente da porta me torna melhor moralmente. Não é porque um espírito disse que a gente segue. A gente segue porque as coisas fazem um grande sentido. Atende o bom senso, atende a razão. Se o espírito fala, quando você chega à casa espírita, se desligue das preocupações de fora e se concentre nas lições, isso é algo para ser considerado como válido e correto? Sim. Faz sentido? Total. Porque se eu ficar pensando nos meus problemas, eu não me concentro nas ideias que podem me ajudar até a solucionar esse problema. Então percebe que aquilo que nós acreditamos faz completamente sentido diante de todo um conjunto de conhecimentos que nós temos. Dos próprios espíritos, porque eles falam que o nosso pensamento, ele nos aproxima sempre daquilo que nós estamos pensando. Então, se eu ficar só pensando de problemas, eu só vou estar em torno do problema, nunca da solução. Agora, se eu venho e abro espaço para reflexões superiores, eu capto as intuições dos espíritos bons, que vão até perceber as minhas angústias e vão falar: vou inspirar para esse amigo aí uma saída para esse problema dele, que não está tão difícil como ele está pensando. Isso é parte do ensinamento dos espíritos. E isso está respaldado, inclusive, no que a psicologia nos fala sobre os pensamentos repetitivos que nós ficamos mantendo, o quanto eles podem ser prejudiciais para nós. Porque o espiritismo, ele aceita tudo aquilo que a ciência suficientemente demonstrou como verdadeiro. Ele não nega, ele não rebate a ciência. Ele não rebate as construções intelectuais fundamentadas na razão. Ele não coloca como sendo uma luta que eu tenho que negar o conhecimento que a humanidade alcançou, porque ele valoriza esse conhecimento. Então a autoridade da doutrina espírita, ela repousa no bom senso, na razão, na chamada fé raciocinada. Por exemplo, uma passagem belíssima do Evangelho de Mateus que fala do momento em que Jesus morreu e os santos aparecem, aqueles que tinham morrido aparecem para as pessoas em Jerusalém. Como que aqueles que tinham morrido apareceriam? Somente pelas aparições de espíritos é que isso poderia ter acontecido.
era um fenômeno plenamente viável, de que naquele momento em que Jesus desencarnou, muitos espíritos se manifestassem naquele momento para os diferentes médiuns da época, para dizer, olha o que vocês fizeram. Então isso é racional, isso é aceitável? Sim. Então a doutrina espírita, ela nos explica muitas coisas, fundamentada também na ciência. O que vai sobreviver da nossa morte, gente? Porque o nosso corpo, ele tem que voltar para a natureza. Os átomos de carbono aqui vão virar gás carbônico ou metano na decomposição do meu corpo, vão ser assimilados por outros seres, como as plantas na fotossíntese vão reter gás carbônico, e aí uma pessoa vai lá e come o fruto daquela planta, pronto. Os átomos que estão aqui no meu corpo passaram a fazer parte do corpo de outra pessoa. Como vai ter ressurreição de corpo? Jesus não estava falando de ressurreição de corpo físico, era espiritual, porque o Espiritismo nos explica, nós temos um corpo espiritual chamado perispírito, que o apóstolo Paulo até concebeu nas suas explicações. Semeia-se corpo animal, colhe-se corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. O espírito, para se comunicar com a matéria, ele precisa desse elemento intermediário que é o perispírito. Isso é explicação espírita, gente. Por isso que a doutrina espírita tem autoridade para falar que é o Consolador prometido. Nada do que a gente propõe tem que ser aceito só por fé. Nada. Nós não temos que aceitar nada só porque eu acredito. É porque eu estudei e eu sei que é possível. O fenômeno existe, está demonstrado. Está suficientemente documentado até por pessoas que não tinham vínculo nenhum com o Espiritismo. Os metapsiquistas do final do século XIX, século XX, depois os parapsicólogos, ficaram todos muito perdidos, porque muitos religiosos se apropriaram da parapsicologia para tentar negar os fenômenos espirituais, mas os sérios demonstraram, né? Existem comunicações dos mortos, né? Como era possível, né, gravar a voz de alguém que morreu falando para a família? Pesquisadores completamente desvinculados de qualquer religião obtiveram essas provas. Então a doutrina espírita, ela se sustenta em evidências muito fortes, e nada é para a gente acreditar simplesmente. Tudo é para a gente debater, discutir, e é isso que Kardec disse que o Espiritismo deveria continuar sendo. Um sistema em que as ideias, quando surgissem, não fossem simplesmente aceitas, que elas fossem discutidas pela comunidade espírita, que obtivessem diferentes comunicações, que se conversasse, que se dialogasse sobre aquilo, que chegasse a conclusões. E se algo ainda não pode ser admitido por esse controle universal, deve ser guardado como uma opinião pessoal, respeitável, porque todos podem ter opiniões. Todos podem dizer, eu acho que é assim. Mas isso não é um dos princípios fundamentais. Nós respeitamos várias opiniões de muitos espíritos por diferentes médiuns, mas não quer dizer que porque veio pelo médium X ou Y, eu tenho que aceitar porque veio dele. Isso não é a proposta de Allan Kardec. É muito claro. Quando a gente lê o texto, é absurdamente claro quando ele diz isso. Que a gente não aceita nada só pela autoridade de quem está escrevendo. Tudo se está dentro de uma lógica rigorosa, de bom senso, de dados positivos, ou seja, foi testado, foi verificado, confirmou-se, é isso mesmo. O passe é uma crença ou é resultado de um dado positivo? A gente adota o passe na casa espírita porque ele é demonstrado por dados positivos. A pessoa faz o tratamento lá do passe, seguindo lá todas as recomendações direitinho, ela tem uma melhora. Então, não é uma crença, são dados positivos, são dados que a gente pode checar. É que a gente, infelizmente, no meio espírita, a gente parou a parte da pesquisa sistemática, com método, como o método científico propõe, com dados estatísticos, análises, os controles cegos, tudo aquilo que precisaria ter num estudo científico. Mas, se nós fizéssemos, nós teríamos essas demonstrações sistematicamente registradas. Então, essa é a grande coisa que garante, a autoridade da doutrina espírita. Nada é aceito só por fé, gente.
Tudo é porque a experiência, a razão e o bom senso nos mostram. E aí, Kardec ele nos alertou, nós vamos finalizar, ele nos alertou uma coisa muito importante, olha. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médios, estranhos uns aos outros em diversas partes. E por que eles então não trazem para a gente a cura das doenças, não nos trazem ali a solução dos problemas científicos? Porque tudo isso, gente, é parte do nosso trabalho. Cabe a nós. Jesus também não ensinou toda a ciência naquela época que ele veio. Ele poderia ter falado para os homens, ó, a energia elétrica você obtém assim, junta os fios, o eletroímã, cria lá um movimento numa correnteza de rio, você vai obter eletricidade, pega um filamento, você produz uma lâmpada, vai ser muito melhor que essas lamparinas. Ele sabia disso, mas ele não ensinou ninguém a fazer isso. Jesus sabia o que transformar na saliva dele e na areia para transformar num remédio que curou a cegueira do homem. Mas ele não ensinou para ninguém a fazer aquilo. Porque aquilo envolvia transmutações de matéria muito sutis, que só a ciência do século XX explicou que os elementos químicos podem ser recombinados, a estrutura atômica pode ser modificada de qualquer molécula, de qualquer átomo. Mas até hoje a gente não consegue, com saliva e enzima, mudar nada para curar a cegueira de ninguém. Ele não ensinou isso para as pessoas. Assim, os espíritos também não vão ensinar aquilo que nós temos que fazer, que é desbravar o conhecimento, aprender sobre coisas. Mas o que eles ensinam, que foi o que Jesus ensinou, é o ensino moral. A conduta, a ética, o procedimento de como nós temos que viver entre nós. O amor que ele ensinou. E é o que a doutrina espírita nos convida insistentemente. Os espíritos têm questão de nos ensinar sempre. Sigam as lições de Jesus, se modifique, melhore o seu sentimento, pare de odiar as pessoas, perdoe. Façam mais o bem para ele se tornar uma prática da sua vida. Eles fazem exatamente o que Jesus falava. Eles seguem exatamente as lições de Jesus. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é um convite para nós permanente, de estudo, de meditação. Ele não é só para a hora que a gente está aflito, desesperado, eu vou lá e abro o Evangelho. Ai, não era o que eu queria ouvir algo que me consolasse. Ele não é só para isso. O Evangelho é um livro de estudo para a gente entender que a gente já está com tudo pronto para a gente ser feliz. Só que tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter esforço. Não dá para ter ilusão, não tem mágica no Espiritismo, tá? Não é porque você doou alguma coisa para casa que as coisas vão mudar na sua vida instantaneamente. Não tem barganha no Espiritismo. Isso foi uma das maiores violências que fizeram com o cristianismo. Achar que os bens divinos são barganhados, eu posso fazer alguma troca com Deus. Não tem isso. O que Deus pede de nós é sinceridade, trabalho, amor, compaixão, porque isso nos modifica e modifica o mundo e modifica as pessoas. Sugiro que leiam atentamente esse capítulo, ele é fundamental para que possamos entender bem porque a doutrina espírita tem autoridade para falar em nome do Evangelho e por que nós dizemos, nós espíritas somos sim cristãos. Muito obrigado a todos. Como uma amiga fala, palmas para Jesus.